Questão 14 da SpaceX 2025, prova modelo D. 14. Os possíveis valores reais de x que validam a desigualdade x sobre x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. Tudo isso no denominador, esse é o polinômio terceiro grau. X sobre isso maior ou igual a zero. São tais que x menor ou igual a p ou x maior que q. O valor de p mais q é igual a... Primeira coisa, ele falou que esse cara só vai ser positivo, né? Os possíveis valores reais que validam a desigualdade. Ele só vai ser positivo, ou seja, maior que zero, quando x for menor que um valor ou maior que outro, né? Menor ou igual. Então, é meio que assim, a gente tem que descobrir quem são esses valores. Beleza. A forma de descobrir isso é descobrir o jogo de sinais que existem entre esses caras, né? Se em cima tiver positivo, embaixo tiver negativo, o que vai acontecer? Vai ficar tudo negativo. Então esse cara não vai ser maior que zero, né? Então é isso que a gente vai ter que fazer. Vai ter que entender como o sinal dessas funções varia, né? Ao longo da reta real. Então vamos fazer isso. Primeira coisa, vamos começar com fácil. X. Como a gente analisa o sinal da função x? Tem várias formas. O que eu gosto de fazer sempre é colocar na forma padrão. A forma onde você tem um número multiplicando o x mais um outro número solto. Por que eu coloco sempre nessa forma? Para evitar erro. Então, a função x, ela na verdade é 1 vezes x mais zero. Qual é a raiz? Aí a segunda coisa, tirar a raiz. Qual é a raiz desse cara? A raiz desse cara é o que faz esse polinômio ser igual a zero. Então, o valor de x que faz isso ser zero é zero. Se x for igual a zero, esse polinômio é zero, certo? O polinômio é x, inclusive, né? Se x igual a zero, x igual a zero. Ah, vá. A terceira coisa, nesse caso aqui, seria determinar a variação de sinal da função. Então, a gente sabe que na raiz, o sinal da função é nulo, não tem. Porque na raiz o valor da função é zero. Nesse caso, como o valor de a é positivo, né? O valor do número que acompanha o x aqui, o maior termo de x na equação, não, desculpa, no polinômio, é positivo, é o valor 1, e isso aqui é uma reta, a gente sabe que ela começa negativa e depois ela fica positiva. Vou dar é melhor desenhar talvez o gráfico mesmo. Aqui a gente tem o eixo x, aqui a gente tem o eixo y. Qual que é a função x igual a zero? Opa, desculpa. A função y igual a x. Bom, vamos testar. Vamos colocar uns valores. Se x igual a zero, y igual a zero. Então, se x igual a zero, y igual a zero. Se x igual a 1, y igual a 1. Se x igual a 1, y igual a 1. Opa, y igual a 1. Se x igual a 2, y igual a 2. Então, é mais ou menos isso. Então, vejam que o valor da função é negativo, ó, tá para baixo aqui, é negativo, o y dela é negativo, antes da raiz, e a raiz é zero. E depois da raiz, esse valor é positivo, ó. A função está para cima do eixo x aqui. Então, o valor de y é positivo, né? Ó, os valores de y aqui nesse trecho são positivos, e os valores de y nesse trecho são negativos. Então, é isso que a gente está analisando. O valor da função. Beleza. Vamos ver agora o que acontece com o cara de baixo. Esse monstro aí. X ao cubo menos x ao quadrado mais x
menos 1. A gente tem que tentar achar as raízes dele. Então a gente vai igualar a zero, para a gente ver essa variação de sinal. O jeito que eu resolvi é o seguinte. Cara, vamos testar umas raízes. Vamos testar zero. 0 menos 0 mais 0 menos 1. Ficou menos 1, não dá certo. Eu percebi que existe um jogo de sinal aqui com os expoentes trocados, tá vendo? Ó? Mais x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. A primeira coisa que vem na minha cabeça é testar com o valor 1 ou menos 1. Vamos jogar 1. Vai ficar 1 ao cubo menos 1 ao quadrado mais 1 menos 1 igual a 0. Então isso vai ficar 1 menos 1 mais 1 menos 1. Então 0, 0, 0 mais 0 é 0. Opa, achamos uma raiz. Então a gente sabe que x, uma das raízes, vou chamar de x1, é igual a 0. Agora tem uma coisa que vocês vão ter que lembrar. A gente pode então escrever esse cara da seguinte maneira. Ele é um polinômio cúbico. A gente pode evidenciar uma das raízes, ou seja, x menos uma das raízes, que eu chamei de x1, que é 0. Me confundi, desculpa. O valor da raiz é 1, né? Afinal de contas, se a gente jogar 1 aqui no lugar de x, a gente encontra o valor 0. Então, a gente pode evidenciar essa raiz, ou seja, x menos 1 multiplicado por um polinômio de 1 grau menor, que a gente não conhece, tem que ser exatamente igual a esse cara aqui. Como a gente não conhece esse polinômio, vamos escrever ele genericamente. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Para a gente analisar o sinal desse cara, a gente estava tentando destrinchar ele com as raízes para a gente poder analisar o sinal mais fácil, jogar nas retas, né? Aí cada reta tem uma raiz e tal, um sinal, e aí a gente fazer o jogo de sinais. Só que vocês perceberam que para isso a gente vai ter que conseguir fazer uma divisão polinomial? Tem vários métodos aqui, eu acho que dá para usar talvez o Brio-Ruffini, tem o outro método de divisão, mas eu vou confessar para vocês que eu esqueci todos. Então o que eu faço nesse caso? Eu faço o seguinte, eu sei que se eu multiplicar esses dois caras, eu tenho que ter o de cima aqui. Então eu vou multiplicar, vamos para a guerra. Ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx menos ax ao quadrado menos bx menos c. Eu não vou colocar aqui igual, só para manter. Quantos termos com x ao cubo tem? Só um. Ax ao cubo. Quantos termos com x ao quadrado? Esses dois. Mais b menos a x ao quadrado. Quantos termos com x solto tem? Esses dois. Mais c menos b vezes x. E quantos termos completamente soltos tem? Um só. Menos c. Isso aqui tem que ser exatamente equivalente a x ao cubo menos 1 x ao quadrado mais 1 x menos 1. Certo? Porque, afinal de contas, eu defini isso. Eu falei, olha, esse cara aqui é a fatoração desse cara, usando a raiz que a gente encontrou. Então, eu forcei a igualdade. Dessa forma, A tem que ser igual a 1. Eu não vou resolver aqui, eu só vou montar. A tem que ser igual a 1, por quê? Porque aqui é o que tá, os dois estão do lado do x ao cubo. Então, A tem que ser igual a 1. B menos A tem que ser igual a menos 1, porque esses são... Se esse é o cara que está do lado do x ao quadrado e esse é o cara do lado do x ao quadrado, eles têm que ser iguais. C menos B tem que ser igual a 1. E menos C tem que ser igual a menos 1. Certo? Menos C tem que ser igual a menos 1. Vamos resolvendo. Bom, A igual a 1. Eba, felicidade. C igual a 1. Eba, felicidade. Vamos substituir A igual a 1 aqui. B menos 1 é igual a menos 1. Então, B é igual a 0.
Beleza. Vamos substituir b igual a zero aqui. C menos zero igual a 1. Então, C igual a 1. Ótimo. Porque C tinha dado 1 aqui. Se dessem dois valores diferentes, o que isso ia significar? Que não tem como você fatorar este polinômio nesta forma. Entenderam? Se a gente encontrasse alguma incompatibilidade, por exemplo, C teria que ter dois valores, isso é impossível, então não daria para fatorar. Mas como eu estou fatorando um polinômio de terceiro grau usando a raiz dele, tem que dar para fatorar. Bom, nem sempre dentro dos reais, se eu não me engano. Vamos continuar o exercício. Então eu sei que, usando esses valores de A, B e C aqui, ó, da fatoração, eu sei que esse x ao cubo menos x ao quadrado vai ser na forma x menos 1 multiplicado por AX, só que, ou seja, 1x ao quadrado, AX, certo? Ó, AX, BX, só que B é zero, então eu vou simplesmente omitir, e mais C, e C é igual a 1. Então é 1x mais 1. Ou x, desculpa, 1x ao quadrado, ou x ao quadrado mais 1. Eu sei que isso é igual a zero, né? Quando a gente estava tentando encontrar. Mas no caso aqui eu só fiz uma fatoração. Então, voltando aqui, eu só reescrevi. Isso aqui é igual a x dividido por x menos 1 vezes x ao quadrado mais 1. Beleza, agora a gente pode armar as outras retas, né? A primeira reta é referente ao x, que estava sozinho, né? Ao x, que é 1x mais 0. A gente sabe que ele vai ter sinal negativo até chegar em zero. Em zero ele não tem sinal, porque ele é zero. E daí para frente a função vai estar toda positiva. A gente tem a reta do x menos 1, que ela vai ser negativa até 1, e depois ela vai ser positiva. E a gente tem a reta do x ao quadrado mais 1. Percebam uma coisa, x ao quadrado mais 1 sempre vai ter valor positivo. Porque x ao quadrado, número ao quadrado, sempre vai dar um número maior do que zero. Por exemplo, menos 3 ao quadrado. Por causa do jogo de sinais, menos 3 ao quadrado é 9, mais 9. Então percebam que o x ao quadrado sempre é positivo. Inclusive, a função x ao quadrado é mais ou menos assim, ó. Ela é sempre positiva, o menor valor dela é zero, né? Então, sempre maior ou igual a zero. Como tem o 1 aqui, somando, é como se eu subisse essa função uma unidade aqui. Então, o nosso gráfico é esse aqui, ó. Percebam que ele é sempre positivo, ó. A função está sempre acima de 1. O valor dela é sempre positivo. Beleza, então aqui o valor é sempre positivo. Agora, lembra que a gente fez tudo isso para verificar o jogo de sinais na inequação? Para ver quando que ela é positiva, quando ela é negativa? Porque a inequação diz assim, ó, a gente vai pegar x, dividir por x menos 1 vezes x ao quadrado mais 1, e a gente quer saber quando isso é maior ou igual a zero. Por isso que a gente fez todo esse jogo de sinal. Porque a gente sabe, ó, agora a gente sabe que se x é menor que zero, a gente sabe que o numerador aqui vai ser negativo, esse cara vai ser negativo e esse cara vai ser positivo. Então, com o jogo de sinal, a gente sabe se isso aqui vai ser maior ou menor que zero ou igual a zero. Por quê? Porque só o jogo de sinal basta para dizer isso, né? Então aqui, ó, negativo, negativo, positivo, a gente sabe que o valor da expressão inteira, né, vai ser positivo, né? Porque a gente vai ter um número negativo dividido por um número negativo vezes um número positivo. Então, na hora que a gente for efetuar a conta aqui, vai ficar negativo sobre negativo que vai ficar positivo.
Só para relembrar, recapitular de onde que vem. Aqui vai ser sempre positivo. E aqui vai ser sempre positivo. Pera aí, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu devo ter feito alguma coisa errada. Eu já sei o que eu fiz de errado. Olha só, prestem bastante atenção. X menos 1 vai ser positivo só depois do 1. Aqui, ó. Então foi isso que eu errei. Aqui a gente vai ter negativo, negativo, positivo, vai ficar positivo. Aqui a gente vai ter um negativo e aqui a gente vai ter positivo. Então a pergunta é quando que esse cara vai ser maior ou igual a zero? Só quando a combinação dos sinais for positiva ou zero, né? A gente sabe que isso aqui vai ter valor zero apenas quando o x for zero. Porque se um dos caras de baixo for zero, o que vai acontecer é que vai ter uma divisão por zero aqui, né? Vai ficar um cara aqui dividido por zero vezes um cara. Então embaixo vai ficar zero. Então você não vai poder dividir. Então nem existe nem a chance de trabalhar com esse número. Quando nas raízes dos caras aqui de baixo, não nem existe possibilidade. Então elas são bolinha aberta. Esse cara aqui de baixo tem raiz 1. Então você sabe que aqui quando ele for 1, isso aqui vai zerar. E isso está no denominador, então é bolinha aberta. Agora, o x, se ele for zero, não tem problema. Se esse aqui de cima, né, no caso, né, se o cara de cima for zero, não tem problema. Os de baixo, que não sendo zero, não dá nada. Não dá nada. Zero dividido por um número que não é zero vai dar jogo. Então, aqui é bolinha fechada, porque isso aqui faz parte, né? Faz parte. Então, aqui a gente vai ter bolinha fechada. E quando que isso é positivo? Nessa região e nessa região. Quando que é igual a zero? Nesse ponto. Nesse aqui não pode. Então, a gente sabe que a gente pode ter o x menor ou igual a zero, ou a gente pode ter o x maior, né? Eu vou escrever assim, o x maior do que 1. Não pode ser igual a 1, certo? Então, só invertendo aqui vai ficar x maior que 1. Agora vamos voltar para a pergunta. Ele falou, ó, os possíveis valores reais de x que validam a desigualdade são tais que x é menor ou igual a p ou maior que q. X menor ou igual a zero ou x maior que 1. Beleza. O valor de p mais q é igual a. Então, o p é do menor igual e o q é do maior. Então, o p é zero e o q é 1. Então, p mais q é igual a 0 mais 1, que é igual a 1. É importante lembrar aqui alguns detalhes. Vamos lá. Primeiro, lembrar que para você saber se isso aqui vai ser maior que zero, menor que zero, você tem que fazer o jogo de sinais dos polinômios. Para você conseguir fazer o jogo de sinal do polinômio cúbico aqui embaixo, você vai ter que fatorar ele, né? Então você vai encontrando as raízes, né? Você vai encontrando as raízes e vai fatorando até você não conseguir mais, digamos assim. E aí você vai analisar o sinal de cada um desses aqui para você achar os intervalos onde a função é positiva ou negativa e poder saber se ela é maior ou menor que zero, para só então você resolver o exercício. E lembrar que quando você tem coisas dividindo, essas coisas têm que ser diferentes de zero. Se elas são diferentes de zero, quando o x tem o valor de uma dessas raízes, o intervalo é aberto na reta. Não faz parte da resposta. Bom, é isso aí.